Boa tarde, meu grupo vai apresentar sobre Jorge Amado. Jorge Leal Amado de Farias nasceu dia 10 de agosto de 1912 em Itabuna. Dia 6 de agosto de 2001, ele faleceu aos 88 anos em Salvador. Era casado com Matilde Garcia e teve 3 filhos, João Jorge Amado, Paloma Jorge Amado e Eulália Dalila Amado. Jorge Amado era escritor, jornalista e político. Jorge Amado, aos 14 anos, começou a participar da vida literária em Salvador e foi um dos fundadores da Academia dos Rebeldes, grupo de jovens que desempenhou um papel importante na renovação da literatura baiana, e seus trabalhos eram publicados em revistas fundadas por eles mesmos. O escritor recebeu vários prêmios, tanto nacionais como internacionais. O título de doutor pela francesa Sorbonne foi o último que ele recebeu em pessoa durante a sua viagem a Paris em 1998, quando já estava doente. Algumas das obras de Jorge Amado. Aqui no slide a gente colocou todas, mas eu só vou falar sobre algumas. O País do Carnaval, um romance de 1931. Capitães da Areia, um romance de 1937. Terra do Sem Fim, que é um romance de 1943. ABC de Castro Alves, que é uma biografia de 1941. E Jubiabá, que é um romance de 1935. Dois dos livros mais famosos deles são Gabriela Cravo e Canela e Dona Flor e seus dois maridos, que tem uma adaptação cinematográfica. Capitães da Areia é uma obra que cai bastante em vestibulares, então a gente decidiu colocar aqui um resumo sobre ela, que eu vou falar para vocês. Ela foi uma obra que foi censurada no governo de Getúlio Vargas e Jorge Amado foi preso durante o período da ditadura militar. Por esse motivo, vários dos livros dele, cerca de 1.000 exemplares, foram queimados na praça pública da capital baiana de Salvador. A trama é sobre alguns jovens que vivem na capital baiana, Salvador, e são conhecidos como capitães. O grupo reúne cerca de 40 meninos entre 9 e 16 anos que vivem num armazém antigo abandonado no cais do porto. A maior parte da história acontece no mercado, uma das importantes aglomerações comerciais. Lá os meninos de rua pediam dinheiro para comer ou roubavam dos que passavam. Além disso, eles costumavam caminhar na rua pelo Corredor da Vitória, área nobre da cidade de Salvador. Pedro Bala, que é o líder do grupo, é um garoto loiro que possui uma cicatriz no rosto por lutar com o antigo líder, o caboclo Raimundo, que é um menino valente, conhece todas as partes da cidade. Uma vez que anos este esteve vagueando por Salvador. Tem um caso com Dora, uma das integrantes do grupo. A rotina deles é andar pela cidade pedindo dinheiro ou roubando para comerem. Eles furtavam e não podiam ser presos. Quando eles eram capturados, eles eram enviados para um reformatório para menores. No entanto, eles viviam nas ruas e eram livres, porque eles gostavam de viver assim. Dora e Pedro foram pegos quando eles roubaram uma mansão e foram mandados para o reformatório. Lá, a Dora fica doente e ela morre. Em um dos momentos da história, a cidade de Salvador foi assolada pela varíola. Um dos membros do grupo morreu também, o Almiro. Por fim, alguns são capturados e outros mortos. Na última parte do livro, o autor conta o destino de cada um deles. Vou falar sobre algumas curiosidades sobre Jorge Amado. É um dos escritores brasileiros mais traduzidos e conhecidos no exterior.
perde apenas para Paulo Coelho. Suas obras já foram traduzidas em mais de 50 idiomas e dialetos, editados em 55 países. Se formou em advocacia, mas nunca exerceu essa profissão. Foi preso em 1940 no governo de Getúlio Vargas, acusado de participar de uma revolta comunista contra o presidente. Neste episódio, dividiu cela com Caio Prado Júnior. Para escrever Tieta de Agreste, Jorge Amado passou um ano trancado em uma casa em Londres. Colecionava sapos e espalhava-os pela casa. Uma das atrações de suas visitas era encontrá-los nos aposentos. Em seu exílio voluntário em Paris, Jorge Amado faz amizade com Jean-Paul Sartre, o Picasso. Aos 12 anos, fugiu do internato para percorrer o sertão baiano. Viajou de Ilhéus até Itaporanga, em Sergipe, onde morava seu avô paterno. Jorge Amado aprendeu a ler com a mãe, que o alfabetizou com jornais. O livro Mar Morto inspirou Dorival Caymmi a comprar a música É Doce Morrer no Mar. E temos algumas questões que caem aqui no Enem, algumas provinhas que podem vir a gente a fazer, que é de faculdade, e ele é um ator que cai bastante nas provas que a gente for fazer. E as referências de onde a gente pegou as coisas.